Fala pessoal, beleza? O assunto hoje aqui são os compressores. Os compressores utilizados em sistemas de refrigeração. O compressor utilizado em sistema de refrigeração ele é um componente eletromecânico. Ele tem a parte de motor elétrico, que faz a movimentação, e a parte mecânica, que vai fazer a compressão do fluido refrigerante. Então o objetivo do compressor é deslocar o fluido por todo o sistema, né? Forçando esse fluido a passar pelo condensador, dispositivo de expansão, evaporador e retornando ao compressor para fechar o ciclo, tá? Os compressores são divididos em algumas categorias. A gente vai citar algumas delas aqui. Temos então o compressor alternativo, que ele é composto por virabrequim, biela, pistão, motor elétrico e demais periféricos, tá? Mas o que caracteriza ele como um compressor alternativo é a parte de biela, pistão e virabrequim, né? Ele é muito similar ao motor veicular, né? O motor automotivo, né? Que também tem biela, pistão, virabrequim, cilindro, né? O compressor de refrigeração trabalha um pouco diferente do motor automotivo, ao qual vai ter a explosão, cilindro que vai fazer a movimentação do pistão, vai transferir essa energia para a biela, que vai transferir para o virabrequim e vai gerar movimentação na ponta do eixo. O compressor de refrigeração é o contrário, ele tem um motor elétrico na ponta do eixo que vai fazer a movimentação do virabrequim, que vai transferir essa energia para a biela e que vai transferir para o pistão e vai gerar o movimento, que é o objetivo, onde no cilindro vai estar o fluido refrigerante, que o cilindro vai deslocar, que o pistão vai deslocar dentro do cilindro. Então ele trabalha ao inverso do motor, onde a explosão que gera o movimento que vai se repetindo até chegar no eixo. E o compressor de refrigeração vai gerar um movimento no eixo que vai levar essa movimentação até o pistão. Um outro tipo de compressor muito utilizado hoje é o compressor scroll, tá? E eles são dois caracóis, ao qual um fica fixo e o outro fica em movimento, e com esse movimento fora de centro do segundo caracol, vai fazendo a movimentação através das paredes do scroll, né? Então ele vai fazendo o deslocamento do fluido refrigerante, fazendo a admissão e a compressão, né? Ao mesmo tempo que faz esse movimento fora de centro, tá? Essa é a característica que diferencia o scroll do alternativo, ao qual ele vai fazer a sucção do fluido refrigerante e a descarga desse fluido refrigerante para a linha, né? Fazendo um movimento alternativo, vai puxando o fluido e depois empurrando o fluido. E o scroll ele trabalha mais contínuo, ele é uma movimentação de fluido mais contínua, né? E ele não é tão pulsado quanto o sistema de pistão, né? Uma outra característica que o scroll tem é que ele tem uma quantidade menor de peças móveis em relação ao compressor alternativo, tá? Então, esses compressores, o scroll e o alternativo, são os compressores mais utilizados em câmaras frigoríficas de médio e pequeno porte. Os compressores alternativos são divididos em herméticos e semi-herméticos, né? O que isso quer dizer? Os compressores herméticos são totalmente fechados, selados. A carcaça deles é soldada, né? Justamente para a gente não ter nenhum tipo de possibilidade de manutenção interna, tá? Já os compressores semi-herméticos, ele tem todo o sistema de parafusos na carcaça, ao qual é feito justamente para a gente poder dar manutenção interna no compressor, fazer a rebobinagem do motor elétrico, a substituição de bielas, de pistões, né? A troca de vários componentes internos deste compressor, bomba de óleo, e que isso facilita muito a parte de manutenção do compressor, tá? Obviamente que são compressores já de porte maior, né? Os compressores herméticos geralmente são compressores de porte menor. Temos também o compressor rotativo. O compressor rotativo, ele é o compressor hoje mais utilizado nos sistemas domésticos, tá? Nos ar-condicionados. Obviamente que a gente tem os ar-condicionados de grande porte, os VRFs, né? Que trabalham com compressores scroll. Mas os ar-condicionados de pequeno porte residenciais trabalham geralmente com compressores rotativos. Esses compressores eles são mais baratos de se produzir em grande escala, né? Eles são compressores mais simples. Por isso que esse compressor ele é tão utilizado nos sistemas domésticos. Em câmara frigorífica, esse compressor não é tão utilizado, né? Devido a algumas características, principalmente de temperatura de evaporação, que não permite a gente usar em sistemas maiores e rendimento desse compressor. Mas para sistemas pequenos ele é um compressor muito fácil de ser utilizado. Também temos nos sistemas industriais os compressores parafuso e compressores centrífugos, né? Esses compressores eles são compressores mais complexos, né? Contudo eles têm um grande rendimento pelo espaço físico que ocupam, né?
Então esses compressores conseguem ter grandes capacidades em volumes reduzidos. Geralmente são fabricados acima de 125, 150, 160 HPs, depende do fabricante, né? Mas eles são compressores que realmente entregam muito pelo tamanho que ocupam, né? E são tecnologias que são bem interessantes de estar utilizando, mas são voltados para a área industrial, né? Então nas câmaras de pequeno porte, né, a gente não tem muitas opções desse tipo de compressor, mas que é bem interessante a gente citá-los, né, porque a área industrial utiliza muito esse tipo de compressor. Uma curiosidade bem interessante, os compressores alternativos herméticos, eles também são muito utilizados na área de refrigeração doméstica, né, nos refrigeradores. Então hoje os refrigeradores domésticos, todos eles possuem um compressor hermético alternativo na sua estrutura básica de refrigeração. Esse vídeo é uma continuação do nosso vídeo, né, que foi lançado sobre o ciclo básico de refrigeração. Se vocês não tiveram a oportunidade de vê-lo ainda, estou indicando aqui esse vídeo que fala sobre o ciclo básico de refrigeração, beleza?